Olha, nós havíamos começado esse livro, né, Variações sobre a Vida e a Morte, do Rubem Alves, um livro da década de 80, já um Rubem Alves que está num período assim muito fecundo da obra dele e com uma certa maturidade, né? Essa edição é a segunda e é de 85. Se não me falha a memória, a primeira é de 84. Essa obra é extremamente importante porque ela está no momento assim, num período intermediário do percurso do Rubem Alves. Ele está saindo de uma teologia acadêmica erudita, de uma filosofia acadêmica, né? O doutorado dele ele é duplo, ele é em filosofia e teologia pela Universidade de Princeton. Então, ele está saindo daquela linguagem erudita e está caminhando para uma outra linguagem, com um objetivo muito claro, de primeiramente questionar o modo como nós nos relacionamos com conhecimento. Geralmente, o conhecimento é considerado uma espécie de privilégio de uma casta de intelectuais. É sempre uma elite que detém na nossa tradição cultural as chaves da verdade. Então, quando a gente conversa com alguém que é um epidemiologista e essa pessoa quer mostrar o quão inteligente ela vai falar um idioma à parte. É quase uma gramática à parte. E isso mostra que conhecimento ele nunca é politicamente neutro, porque atravessam as nossas gramáticas, sejam elas teológicas, filosóficas, sociológicas, epidemiológicas, fisiológicas, não importa. As gramáticas do conhecimento elas são atravessadas por poderes, por relações de condução da vida humana. Então, quando alguém fala aquele idioma que ninguém entende nada, como, por exemplo, algum economista fala no Jornal Nacional, ninguém entende nada, é só uma casta que entende. E aquilo já mostra-se que, no final, ele fala uma expressão que a gente entende, ou seja, que a economia está indo para o buraco. Mas antes ele dá uma roupagem toda técnica, e a gente acaba abaixando a cabeça, porque não entende merda nenhuma. Então, de alguma maneira, nossa pretensão ocidental de conhecimento está ligada à relação de domínio. O Rubem Alves quer abrir mão disso. Ele quer mostrar que é possível pensar e experimentar o conhecimento não mais a partir das relações de poder, no sentido da sujeição do outro, da dominação do outro, mas é possível um outro tipo de relação que vai atravessar toda a obra dele da maturidade, desse período aqui em diante, que é uma relação não mais de poder, mas uma relação de prazer. Ou seja, o conhecimento pode produzir gozo, pode produzir afetos que não sejam mais afetos de obediência, de comando, de sujeição, mas de celebração, de alegria, de compartilhamento. Então, o Rubem Alves está querendo ressignificar o modo como nós ocidentais entendemos o conhecimento. E no caso dele, ele está falando de um conhecimento específico, que é o conhecimento teológico. E esse conhecimento, então, esse conhecimento é extremamente arrogante. Tradicionalmente, ele é extremamente violento. Vou citar para vocês um dado histórico. Na época de São Francisco de Assis, quer dizer, São Francisco de Assis morre em 1226, século XIII. Na época, ele vive entre os séculos XII e XIII, né? Na época dele, havia muitos movimentos chamados pauperistas, ou seja, movimentos de adesão à pobreza como uma virtude da espiritualidade cristã, a pobreza. Houve um homem que antecedeu ele na Europa, muito conhecido, vocês podem procurar, existem até hoje comunidades ligadas a ele. Chama-se Pedro Valdo, movimento dos valdenses. Procurem isso na internet, valdenses. Pedro Valdo era, como Francisco de Assis, filho de um comerciante, que era a burguesia já surgindo na Idade Média. Então, eram comerciantes de tecidos, homens que tingiam tecidos que compravam em outros países e vendiam pelo dobro do preço. Então, era esse grupo da economia burguesa surgindo nesse período da história ocidental. E
ele também abandonou o pai, também abriu mão da herança, igual a São Francisco de Assis, igual, idêntico. E ele também aderiu à pobreza evangélica. Também aderiu aos evangelhos, porque para Francisco de Assis o eixo da vida cristã, os evangelhos, não eram as epístolas paulinas, é Apocalipse, o Primeiro Testamento, a essência estava nos 4 evangelhos. Ele também era um cara que centralizou a experiência dele nos evangelhos. E ele também criou um grupo, um secto ao lado dele, por o simples fato de querer viver a pobreza evangélica. Esse grupo foi pego pela Inquisição. Quase aconteceu isso com o franciscanismo. Quase. E aí, quando Pedro Valdo foi pego, ele foi levado ao tribunal eclesiástico, que era o primeiro momento do que a gente chama de Inquisição. Tinha um tribunal eclesiástico. Quando a pena era capital, por exemplo, o suplício na fogueira, você passava a decisão para o chamado braço secular. Então, havia um tribunal secular que confirmava o conselho do tribunal eclesiástico e aí condenava. A igreja ela não condenava diretamente, para não se vincular com a morte. É uma hipocrisia desgraçada, né? Não sei se vocês se lembram da passagem de Jesus com Herodes, Anás e Caifás, Evangelho de João, tá lá. Quando ele se aproxima do palácio, eles não entram nos aposentos para não se contaminarem com aquela realidade pagã, mas eles pedem a morte. É mais ou menos isso. Sabe? Aí ele vai lá e acaba cedendo, né? Depois de um processo extremamente complexo na Bíblia. Acontece com esse cara algo semelhante. Ele vai para o tribunal eclesiástico e fazem para eles, ele e os seguidores, algumas perguntas teológicas. A pergunta é: vocês creem em Deus Pai? Sim. Deus Filho? Sim. Deus Espírito Santo? Sim. Então, a Trindade, as 3 pessoas da Trindade. Vocês creem em Maria, mãe de Jesus? Sim. Foram condenados. E eles morreram. Mas a condenação é muito estranha. Vocês vão falar, ué, vocês creem na Maria, mãe de Jesus? Isso é uma pegadinha teológica. Porque a resposta seria assim: nós cremos na Maria, mãe de Deus, Theotokos em grego. Isso não é um dogma, é uma doutrina. Eles foram mortos. Entendeu o que eu estou dizendo? Peraí, cara. Essas pessoas morreram por causa de uma pegadinha, porque não estavam dentro da ortodoxia. Então, o Rubem Alves sabe dessa casta intelectual, que é o grupo majoritariamente masculino e clerical dos teólogos. E sabe a violência, a relação de poder que se instaura, a gramática teológica como sendo propriedade privada de um grupo, e como que isso legitima práticas de violência. Então, o que o Rubem Alves faz? Ele quer, primeiro, tirar essa linguagem desse pedestal. Essa é a primeira coisa. Ele quer pensar o discurso religioso como se pudesse ser realizado num bar tomando um chopp com amigos. E ele ainda usa essa expressão no início do livro. A gente não entende quando está conversando com alguém, um papo furado num restaurante, e essa pessoa chega e fala alguns assuntos para você complexos, sobre política, sobre biologia, sobre Covid. Você não entende. E não fala numa linguagem que está ali, tomando um chopinho, e está todo mundo compreendendo. Tá? Por que a gente escreve de maneira tão árida? Como é que a gente cita tantas notas e notas e notas, rodapés, e bibliografias? E ele diz o seguinte, é porque a gente entende que o nosso leitor seja o nosso possível inimigo. E no fundo, a gente quer escrever para silenciar o outro. Ou seja, eu escrevi de uma maneira tão profunda, tão pesada, que a pessoa não só não compreende, como ela não discute. E se ela não discute, ela sempre concorda. Ou pelo menos ela abre mão e não se posiciona.
Então ele fala, não, eu quero escrever sobre discurso religioso como se estivesse batendo um papo, para que as pessoas possam ler e discutir e não concordar. Ou concordar parcialmente e assim por diante. Então, ele começa a criticar o modo como se faz teologia, ou seja, ele quer tirar a teologia do privilégio masculino e clerical e acadêmico de poucos. Essa é a primeira coisa que ele quer. A segunda coisa que o Rubem Alves quer é retirar a teologia como um conhecimento que acessa verdades indiscutíveis, diante das quais a gente só tem uma opção: dobrar os joelhos. Porque dobrar os joelhos aqui não tem nada a ver com piedade, tem a ver com sujeição. Então, a gente trata discursos religiosos da mesma maneira que a gente trata a matemática. Sabe? Hoje eu contei para uma turma, mais cedo, que uma amiga minha, que é minha aluna até, de doutorado, ela tem um irmão que é físico quântico. Fez doutorado, sei lá, não sei que país, departamento de física, com uma parte de física quântica, sei lá que lugar que ele fez. E ela adora sacaneá-lo, porque hoje você abre aqui a internet, um monte de gente fala de física quântica. E não só fala de física quântica, usa física quântica para qualquer coisa. E a expressão quântica se tornou um adjetivo que você usa para uma porrada de experiências que estão totalmente desvinculadas da física. Então, você fala assim, tive um salto quântico no meu casamento. Ou a minha espiritualidade é quântica. Cara, são essas palavras mágicas. Aliás, a Graça conhece essa pessoa que eu estou falando. A gente tem um grupinho de estudos às quintas que ela participa. Aí ela estava sacaneando o irmão, né? Disse para o irmão o seguinte: aí, fulano, agora eu já sei o que é física quântica. Eu vi um videozinho no YouTube e, cara, minha vida tá cheia de salto quântico. Aí o irmão dela levou ela no quarto dele e pegou um caderno e abriu, assim, foi passando as folhas. 1, 2, 3, 4. Cara, eram umas 15 páginas. Só de letrinha com númerozinho, letrinha, númerozinho, letrinha, colchete, númerozinho. Tá? Cara, ela olhou. Ele falou, sabe vendo isso aqui? Isso aqui é uma das equações mais básicas da física quântica. São mais de 15 páginas. Cara, ela disse que se você... E a letrinha pequenininha assim. Disse que se você pegasse uma parede, você ia tapar quase a casa inteira só com aquela equação. Se você fosse colocar um do lado do outro. Tanta coisa que era. Isso era o beabá, do beabá, do beabá. Aí ele falou assim, fulana, isso aqui é física quântica. Quântico é isso aqui. Entende? Por que ela está falando? Ela faz isso brincando. É porque ele está mostrando, olha só, gente, essa palavra quantum em latim tem um saber específico que tem essa quantidade de códigos aqui para entender um negocinho desse tamanho, que é o básico do básico do básico. Imagina a complexidade disso quando você vai dando novos passos nesse saber específico. Isso vale para a física quântica. Mas isso vale para a linguagem religiosa? Entende? O que está em jogo na linguagem religiosa? Porque são linguagens no plural. Será que a linguagem religiosa ela tem realmente a ver com isso? Com esse tipo de verdade que faz parte de um outro saber? Será que um discurso que nasce da fé, ele está querendo falar de um objeto e com uma série de conceitos que, se a gente não souber, vai ser um perigo nosso diante da eternidade? Será que é isso que tem a ver com linguagem religiosa? Ela tem essa matriz. Entende? Quem já leu aqui Manuel de Barros? Poeta Manuel de Barros.
né? Eu adoro, amo, 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 amo o livro sobre nada. O livro sobre nada dele é uma revolução. E ele tem um poeminha, assim, bem pequenininho, eu até botei no meu livro sobre o malandro. Ele diz assim, que a linguagem, para ele, ela tem 3 poderes. Desver o mundo, desver o mundo. Olha aqui, desver. Desfazer a visão, é isso, é desver. Depois ele diz rever e transver. Quero você ler esses três verbos. Por mais que eles sejam meio malucos, você lê no poema e você entende que ele está querendo falar da transfiguração do nosso olhar. E que é isso que faz a poesia. E é isso que faz a sabedoria de uma criança. Ele diz no Menino do Mato, no poema que abre o Menino do Mato. Ele fala que o menino do mato é aquele camarada menino estranho, né? Mas que são os meninos, são assim. São as crianças. Que ele olha para a pedra e ele gosta de brincar com a linguagem, com a realidade. Então ele diz assim, ele vê uma pedra e vê uma formiga e fala, e a formiga de pedra, a pedra de formiga, o sol de água, a água de árvore. Ele vai mesclando. E ele diz que esse é o olhar. Aí ele fala que o menino transvê o mundo. Cara, isso é de uma força. Transvê o mundo. Ele olha o mundo, transfigura e ele consegue perceber significados que o reino das percepções adultas não nos deixa perceber. Sabe? É isso que o Manuel de Barros está dizendo. Mas peraí, se alguém perguntar assim, mas qual é a verdade científica de um poema do Manuel de Barros, do Menino do Mato? Alguém tem que falar, mas essa pergunta não tem sentido. Mas como é que tem sentido para falar da linguagem religiosa? Entende? Por que a linguagem religiosa ficou refém desse critério? Por que ela está querendo representar algo, objetos fixos, com leis próprias? Por que a nossa experiência religiosa ficou refém disso? Se a gente conseguir entrar no livro lá budista, né, lamaísta, aliás, budismo lamaísta, livro tibetano do Viver e do Morrer, eu já posso adiantar uma história para vocês. Teve um monge lamaísta que saiu do Tibete e ele foi acompanhar um grupo de monges também lamaístas na Inglaterra. E um grupo de ingleses que conduziam um movimento, não sei se vocês conhecem, Self-Realization. É um movimento bem interessante. Tem no Brasil também e tal. Movimento da autorrealização. Queria ouvir também esse monge. E chamou o monge para uma palestra. Pô, imagina um monge que vive a vida inteira no Tibete falando inglês pior do que o Dalai Lama, sabe? Então era o inglês daquele truncado e tal. E perguntaram para ele assim, quando acabou, ele fez uma fala, várias vivências de meditação e depois ele abriu para discussão. E perguntaram para ele, olha, vocês no Tibete acreditam que uma pessoa um ser humano pode reencarnar numa abelha, num mosquito, numa minhoca? Como é que vocês conseguem acreditar numa coisa dessas? Como é que o reino humano vai encarnar no reino animal? Olha só a mentalidade ocidental, muito cheia de lógica. E ele deu aquela risada, né, de um bom mestre e falou, para a gente é indiferente. Se a gente vai encarnar ou não no reino mineral, animal, humano, divino, isso para a gente é irrelevante. Importante é o seguinte, que se a gente pensar que a nossa mãe vai reencarnar numa borboleta, a gente não caça borboletas. E aí ele fala assim, importante para a gente é a karuna, a compaixão. A gente se pergunta se os nossos familiares não estão se encarnando nos outros seres vivos que, por vezes, por descuido ou por propósito, nós os matamos. Então, se a gente pensar que nosso pai vai reencarnar numa abelha, a gente não mata abelhas. A
gente cuida das abelhas. É isso que ele falou. Isso é genial, porque a mentalidade ocidental e aí? Qual é a verdade dessa doutrina? Ele está falando, a verdade dessa doutrina é a compaixão. Essa é a verdade dessa doutrina. A gente exerce a compaixão pensando que os nossos familiares podem reencarnar em outros animais. Acabou. Para a gente cuidar deles. Entende? Nós ocidentais não, é a verdade, a verdade, a verdade. Entende? A gente não se pergunta pelo básico. Mas peraí, o que há com a vida quando a gente acredita que os nossos familiares podem reencarnar numa abelha? O que há com a vida? Não é que o que há com a verdade. Ah, o Leandro. Leandro que vem do budismo aí. Ser vivo, velha, mãe querida. É isso aí. Né? É como que disse muito bem o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, nosso índio aqui, grande nome do Brasil hoje, ele disse uma coisa óbvia naquele livro dele chamado Para Adiar o Fim do Mundo. Ele usa o exemplo de um Yanomami que ele dizia que ele era sobrinho do sol. E isso era literal, não era uma metáfora. Ele era o sobrinho do sol. Ele era um parente do sol. Então, quando as pessoas queriam favores do sol, falavam com ele, fala com seu tio. E ele conversava com o sol. É claro que para nós ocidentais isso é um absurdo. Por quê? Porque o Sol para a gente já é um astro, que é uma estrela, não sei das quantas, de quinta grandeza, que pá, aí já tem tantas explicações astronômicas que a gente deixa de ver o Sol como um familiar, sabe? E aí ele diz uma coisa muito interessante, que isso é tão importante para os Yanomamis como para outras etnias indígenas, que quando a gente conversa com o Sol, com a borboleta, com a árvore, a gente está conversando com a nossa ancestralidade. E por isso, não existe ser humano como um reino à parte. Existe o ser humano como uma teia familiar, que abriga humanos e não humanos. O Atu é o nome do rio que foi destruído pela Samarco e que passa na beira dos Krenak, da etnia Krenak. E quando ele foi destruído pela Samarco, eles fizeram meses de luto, porque o Atu significa nosso avô. Eles enlutaram o avô. Sabe? Como diz o Krenak, um antropólogo dos Estados Unidos foi procurar uma indígena Hopi. Hopi é uma etnia. E ele conhecia um jovem Hopi e fez a mediação do encontro, que ele ia fazer uma entrevista com ela, uma pesquisa dele. E ele chega lá, a mulher está diante de uma pedra, e um tempão diante da pedra. E ele fala assim, quando é que essa moça vai parar de falar com a pedra e vai falar comigo? Ele falou, não está falando com a pedra, não. Está falando com o pai dela. Sabe? Nós ocidentais somos muito, 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 muito arrogantes. A gente não consegue conceber que há outras experiências de mundo e de linguagem que não estão preocupadas com a verdade das ciências, mas estão preocupadas com outras formas de relação, com outros sentidos de relação. E é isso que o Rubem Alves vai questionar. Será que a teologia não é um discurso que nasce de um outro lugar? Será que a experiência religiosa ela não nasce num outro lugar que não é o cérebro? Será que deuses e deusas, ressurreições e mortes, salvações e perdições, não estão falando de uma outra experiência de mundo? Que não precisa de tanto cientificismo, que não precisa defender doutrinas e verdades. Então, para ressignificar essa sabedoria religiosa, o Rubem Alves vai sair do cérebro e dessa vontade cerebral por verdade, 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 e vai usar a imagem do jogo. E a gente já viu isso.
Ele vai pegar o exemplo do livro do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vidro, que é aquele jogo que tem contas de vidro, não, as bolinhas de vidro, e que, né, interessa para ele do livro o fato de que aquele grupo monástico, Castalha, eles não estão ali para cultivar um saber que só eles conhecem, como acontecia nos monastérios da Idade Média. Os grandes sábios, os intelectuais, os que viviam estudando, eles estão numa convivência comunitária sendo costurados por um jogo. Por um jogo. Sabe? E o Rubem Alves se pergunta, será que não é isso? A linguagem teológica é um jogo. E como é que é o regime de um jogo? Esse registro, qual é? E o jogo é isso. É algo totalmente diferente do que a gente geralmente tem nos conhecimentos que tem pretensão científica. O jogo, ele não é verdadeiro e falso. Ele é bem ou mal jogado. E qual o sentido do jogo? Ele usa uma frase do grande poeta Schiller. Não, uma frase, não, um pensamento. Que eu disse para vocês que quando a gente canta, né, quando o coral canta a Nona Sinfonia de Beethoven, o canto do coral é um poema do Schiller, que é Ode à Alegria. Então, é um poeta famosíssimo na história da Alemanha. O Rubem Alves recorta um pensamento dele que diz o seguinte: quando a gente está trabalhando, a gente visa construir algo, atingir uma meta. Quando a gente está jogando, a gente não visa uma meta. Não é uma relação pragmática. É uma relação de expansão vital. Expansão vital. Jogar é deixar a vida se expandir, se potencializar. Por isso, no jogo, quem está jogando, não profissionalmente, porque aí vale a vitória e a derrota. Aí é uma pegada pragmática, é eficácia. A gente quer que a seleção ganhe a Copa do Mundo, é eficácia. Não adianta jogar bonito se não vencer. É eficácia. Já perdeu o jogo, mas jogar é algo que se situa para além da vitória e da derrota, do fracasso ou da alta performance. Não é nada disso. Quando os adultos jogam sem querer contabilizar o resultado, vale a sacanagem, vale a brincadeira, vale o suor, vale a grandeza da jogada, vale deixar o outro colega na frente do gol ou, né, da cesta, não interessa o que seja. O jogo tem uma dinâmica. E essa dinâmica ela não tem nem finalidade pragmática e nem pretensão de verdades. Ela tem uma experiência que é a essência do lúdico. É um prazer em meio ao qual a vida se expande. É o prazer por ser, prazer por viver. É isso que acontece no jogo. Quando ele é jogado com finalidades simplesmente lúdicas. Não tem porquê, não tem para quê. Sabe? A grandeza está em jogar, em brincar. Então, o Rubem Alves pensa, será que o discurso religioso ele não pode ser pensado como um jogo? Será que não é isso? Será que não é isso o mais interessante de um discurso religioso? E aí ele mescla isso com uma imagem musical que nós vimos, que é a imagem da variação musical. Quando você pega um tema na música e alguém vai lá e faz uma música a partir desse tema, Primavera. Aí depois a Marcinha vai lá e pega a minha música e se apropria dela e cria uma variação. Cria algo novo a partir do que eu fiz. A Odília pega o que a Marcinha fez e eu fiz, se apropria e cria algo de novo. E a Patrícia e a Miriam, e vai. Não tem mais verdadeiro, menos verdadeiro. O que tem é o jogo da criatividade.
é o jogo da criação. É a grandeza da diversificação. Entende? É isso que há. E que há de gostoso. Beethoven não ouvia Mozart. Beethoven é mais verdadeiro que Mozart? Isso existe. Essa pergunta não tem sentido nenhum. Entende? Villa-Lobos ouvia Bach. O Bach é melhor que Villa-Lobos? Ou o Villa-Lobos aperfeiçoou, evoluiu? O Bach não tem evolução. Tem variação. As baquianas não são a evolução do Bach. Nada disso. É uma criação, é uma apropriação criadora. O Rubem Alves está dizendo, olha, vamos então pensar que esse jogo das contas de vidro é a teologia, é o discurso religioso. E que as pessoas estão, como os músicos e musicistas fazem, eles estão se apropriando das contas de vidro, das peças do jogo e criando variações. Mas qual é o sentido do discurso religioso, se ele é um jogo? Não é dizer a verdade e perseguir a falsidade. É o que faz qualquer jogo. É expandir a vitalidade humana. É fazer a vida ter mais sentido e valer mais a pena. É para isso que a gente cria a linguagem religiosa. Reinventa símbolos, relê, sabe? Deixa algo de lado e diz isso aqui não vale mais a pena, e recria, e ressignifica. É assim. Entende? E essa é a beleza. Então, a gente já pode falar que tem duas grandes coisas que orientam a noção de discurso religioso ou de teologia para Rubem Alves. A beleza e o prazer daquilo potencializar a nossa existência no mundo. É como se fossem dois critérios que a gente poderia dizer, gente, o discurso da Marcinha pode estar correto, verdadeiro, mas não me faz ter mais tesão pela vida. Me faz viver com mais gozo, com mais intensidade. De que adianta essa verdade sem beleza e sem prazer? Árida e, por vezes, extremamente violenta, porque ela silenciou tantas outras possibilidades. De que valem? Entendeu? Eu estou com uma ideia fixa na cabeça desde semana passada. Eu tive muito doente semana passada, né? Mas no meio das minhas doenças acontecem umas maluquices às vezes. E numa das noites que eu dormi e tomei um paracetamol e a minha febre baixou, eu acordei de madrugada. Eu ficava acordando de madrugada para fazer xixi e beber água. Fazer xixi, beber água, tomar remédio. Só isso. Aí, numa madrugada, eu acordei, tipo, não sei se foi um surto ou uma inspiração. Eu pensei, puxa, seria tão legal se Jesus fosse rebatizado, né? Eu fiquei com isso na cabeça, da onde surgiu isso, sei lá. E aí eu acordei e ainda estava já com febre, tomei meu remédio e fiquei pensando nesse símbolo do batismo. Jesus foi batizado, né, por João Batista, tinha a ver com um movimento específico na época dele. Mas depois a igreja batizou Jesus com a linguagem grega, com os dogmas. Depois batizou Jesus com o clericalismo religioso cristão. Batizou no sentido de imergiu Jesus nessa nova lógica. E eu falei, será que a gente não poderia rebatizar Jesus com outras lógicas mais lúdicas, que produzissem mais sentido, mais prazer, mais leveza, mais liberdade? Será que a gente não teria que levar Jesus para outras águas? Que não as águas clericais, as águas dogmáticas, as águas cristãs tradicionais. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu comecei a imaginar eu levando Jesus para o samba. Adoraria, acho que Jesus ia se amarrar em samba. Lá naquele samba do Zeca Pagodinho, já viram? Que ele faz lá em Xerém. Faz uma roda, aí geralmente tem uma feijoada e tem a velha guarda de alguma escola de samba. E é tão bonito aquilo, porque as escolas de samba, você bota assim o cara da Portela, o cara da Mangueira, eles ficam disputando entre eles quem é melhor. Eles cantam samba um do outro. Eles dão a voz. Eu vi uma cena lá da casa de Zeca Pagodinho que eu me emocionei. Eu falei, cara, isso é bonito. Isso é uma metáfora bonita para pensar a espiritualidade. Porque
Na Sapucaí são adversários. Ali são companheiros de música. E eles vão passando a bola um para o outro, e um vai puxando e tal. E, de repente, começam a comentar a feijoada e param um pouco, começam a rir, contam uma piada e volta. Falei, cara, eu tenho certeza que se Jesus fosse batizado no samba, ele ia falar, ih, cara, essa parada é boa. Isso tem a ver comigo. Isso é muito mais interessante. Sabe? Porque pelo clero ele já foi batizado. Agora, pelo samba, numa roda de samba, entende? O que o Rubem Alves está querendo é isso. Ele está querendo que a gente se aproprie e repense, ressignifique, desveja, reveja e transveja, na linguagem do Manuel de Barros. Sabe? Repensar isso. Isso parece uma maluquice, não é não. Quando a gente repensa, acabei de falar aqui um exemplo meu, meio maluco, mas é. Pensar Jesus batizado numa roda de samba, batizado no sentido de imerso, sabe? E saindo dessa água, e a pomba do Espírito Santo aparecendo e falando, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo vendo-o dançar. Entende? Isso gera tanta coisa. Então, o Rubem Alves, ele quer pensar musicalmente e ludicamente o discurso religioso. Pegaram? E sair desse registro. Isso é verdade ou é falsidade? Isso é ou não é? Isso vai acontecer ou não vai? Sei lá. Como é que você sabe o que vai acontecer num jogo? Eu sei lá. Sabe? Todas as previsões que eu vi de Copa do Mundo, de jogo, cara, eu nunca vi alguém acertar 100%. Por mais que soubesse como os times jogam, chega lá, o jogo acontece de outro modo. Porque é jogo. Entende? Então, a primeira questão que o Rubem Alves vai colocar, depois dele pensar isso que eu acabei de dizer, é o seguinte: qual é a primeira conta de vidro? A primeira bolinha do jogo? Para a gente criar variações. Vamos levantar a primeira bolinha. Mas vamos pegar dentro dos símbolos cristãos. Porque a tradição cristã, a tradição budista, a tradição candomblessista, a tradição islâmica, elas têm seus símbolos, ou seja, as suas contas de vidro. Então, é dentro de uma tradição que a gente recebe as peças do jogo. E, às vezes, a gente pode até cruzar as tradições. Eu tenho lido alguns autores que estudam com seriedade no Brasil, são acadêmicos, assim, bem sérios, o fenômeno do sincretismo. Tem um cara, é um professor emérito da Federal do Maranhão, o Ferretti. Ele tem um texto, vocês podem ler esse livro, é um livro pesado, assim, denso, mas é muito bom. Repensando o sincretismo, bem interessante. Ele tem vários artigos sobre esse mesmo tema. E ele reconstrói a história da palavra sincretismo, é bem interessante. Até chegar ao que a gente chama de sincretismo religioso. E ele fala assim, a gente tem que parar de falar mal de sincretismo. Todas, sem exceção, todas as religiões conhecidas são sincréticas. Todas, 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 todas. Entende? Todas. A Reforma Protestante colocou nos seus sacerdotes uma roupa, que é uma toga. Veio de onde? Veio dos juízes. O Papa é chamado de sumo pontífice. De onde vem essa expressão? Do imperador romano. Quando a gente diz que a palavra Santíssima Trindade, a expressão, ela significa 3 pessoas em uma só substância, tanto em latim quanto em grego, as palavras para substância, as palavras para pessoa, elas vêm da filosofia greco-romana. Isso é sincretismo. Quando a gente diz que a gente morre e a alma continua, isso é um sincretismo com a imortalidade da alma na Grécia Antiga. Que vem dos órficos. Entende o que eu estou querendo dizer?
Não existe religiosidade pura. Isso é uma farsa. Nenhuma religiosidade é pura. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Que a gente chama de tradições budistas, que são mais de 100, nascem de várias tradições indianas. Porque o Sakyamuni, o Buda, o Siddhartha lá, antes de ser, não, o príncipe, ele morava onde? Século VI, antes de Cristo, na Índia. Aquilo é eivado de culturas indianas que vão criando mesclas e vão inventando aquilo. Entende? Nada tem o grau zero, nada começa pura, não tem pureza nem paraíso perdido na origem das religiosidades em geral. Entende o que eu quero dizer? E estou falando em tudo, não é parcialmente, não é. Isso aqui é um setorzinho da igreja. Nada! Sacerdotalização dos ministérios cristãos. Vou citar um dado. Vem do século III da era cristã. Até o século III da era cristã não tinha ideia de que os ministérios que Paulo fala nas epístolas eram sacerdotais ou não. E quando as igrejas vão começar a se consolidar diante da queda do Templo de Jerusalém e dos livros Levítico e Deuteronômico, são livros sacerdotais, eles começam a interpretar a partir da queda do judaísmo sacerdotal, portanto, e da relação dos cristãos com religiões onde existiam sacerdotes e sacerdotisas. Eles tiveram a exigência de interpretar os ministérios como sacerdotais ou não sacerdotais. E começa a ideia de que presbítero, episcopo, são ministérios sacerdotais. Nas cartas de Paulo não são, não. A gente está até hoje fazendo isso. Mas isso é uma mescla com discussões do judaísmo e de culturas não judaicas e não cristãs, que começaram a entrar em contato e pessoas se converterem, e o modelo sacerdotal fazia parte das suas tradições de origem. Entende? Então, isso não é tão simples, é tudo muito mesclado. Se a gente for pensar o que o Rubem Alves está dizendo, é tudo muito variado, são muitas variações. A história das religiões é a história de variações, de mesclas, de sincretismos, de cruzamentos. Tem nada puro, nada puro, nada puro. Isso é importante para a gente saber que a gente está jogando. E jogando a partir de elementos que nasceram de mesclas. O problema é que, de repente, a gente pega uma configuração dessa mescla e acha que ela é a pureza. Não há pureza nenhuma. Nenhuma. Não há dentro da Bíblia. É um show de contradições a Bíblia. Um texto vai interpretando o outro, às vezes, que nega, às vezes as informações não batem. Os relatos da ressurreição, nenhum bate com o outro. Porque eles não são feitos para fazer jornalismo, nem ciência histórica. Não é uma faculdade de história que está na Bíblia. Né? A galera da faculdade de história escrevendo a Bíblia, não é assim. Então, o Rubem está querendo recolocar essa dinâmica. Nós estamos num jogo de mesclas, e um jogo dinâmico. Então, vamos nos apropriar das peças desse jogo que já nasceram de outras peças e do cruzamento com outras peças. Então, isso é o cruzamento de peças para cacete. É isso que ele está querendo fazer. Fala, Roberval. Alexandre, eu queria fazer duas colocações para você aprofundar um pouco. Isso aí que você falou sobre essa linguagem teológica, aí me veio à mente assim, a nossa educação teológica, primeiro, ela é muito restrita. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós só temos as faculdades católicas e uma faculdade, vamos dizer assim, mais séria, que seria a Faculdade Batista, onde me formei. Então, assim, não tem muitas casas de formação, resumindo, né? Então, assim, isso faz com que eles assumam esse lugar de muita arrogância nesse processo de formação teológica, né? Então, assim,
E aí é uma educação toda moldurada, como o Paulo Freire fala assim, daquela educação bancária que ele vomita e despreza todo o seu conhecimento, o seu saber, o seu caminho, né? E você tem que, tipo assim, beber tudo aquilo e ser formatado daquele jeito. Então, esse é um modelo que está se formando os pensadores teológicos, vamos dizer assim, né? Esses novos teólogos. Então, a minha preocupação passa por aí, porque a fonte onde está se gerando esses teólogos e formadores está nessas casas com essas, vamos dizer assim, com essas formas, né? Com essas formas. A gente não tem assim um espaço mais progressista, tipo a faculdade do Alexandre Cabral, por exemplo. Não temos, entendeu? Entendeu? A gente só tem essas casas, ou é a Faculdade São Bento, ou é a PUC, ou é a Faculdade Batista. E fechou, entendeu? Quem quiser estudar teologia no Rio de Janeiro, por exemplo, estou dando um exemplo bem prático, né? Então, E isso daí... a classe Pontífica está aí. Não, sim, Solange, com certeza. Vamos né? começar isso aí. Mas, assim, a formação mesmo, né? Formal, vamos botar assim, formal, né? Então, assim, aí ele já vem com esse modelo, né? Com essa moldura toda, que é essa educação bancária. Aí a outra coisa também, Alexandre, que você estava falando sobre a linguagem, é que também tem um interesse muito grande na manutenção do projeto de poder das igrejas. E aí é outro que também o Rubem Alves está denunciando isso, né? Então, assim, eles se apropriam dessa linguagem e, por outro lado, querem a manutenção do projeto de poder ali daquela igreja. E aí não sobra nada, entendeu? Porque aí, onde é que a gente vai se expressar nessa liberdade de uma linguagem mais dançante, como você fala e tal, né? E aí sobra o quê, né? Então, assim, eu digo, gente, porque por muitos anos não teve lugar para mim, para eu poder celebrar em comunidade, porque eu sou homossexual e não tinha lugar para mim. Eu venho de Natal, Rio Grande do Norte, lá não tinha nenhuma igreja inclusiva na década de 90, 2000, entendeu? Isso é um movimento novo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aqui teve a primeira igreja inclusiva, tal. Então, assim, aí diminui mais ainda, né? As suas chances de você Rob, eu voar. lembro de você chegando lá na ICI com o Gessé. A primeira vez que Exatamente, aí que apareceu a ICI, entendeu? Então, assim, é muito restrito, né? A gente falando de uma forma geral, como é que a gente vai gerar essa linguagem que seja atraente para a sociedade em geral, para as nossas cidades, né? Para uma ação evangelizadora urbana, vamos dizer assim, que as pessoas se sintam atraídas. Poxa, interessante, né? A sua linguagem, bem diferente do que estão acostumados a ouvir. Então, foi só uma provocação, sabe, Alexandre, que me veio à mente e que me preocupa, porque acaba a gente ficando nas mãos dessas instituições para buscar a formação teológica, e aí você tem que se curvar, porque senão você não pega o seu diploma no final. Eu mesmo fui um exemplo, eu tive que ser muito comportado no Seminário Batista, porque eles queriam assim que eu errasse um pouquinho para eles me expulsarem, entendeu? Então, assim, e eu fui bem calminho, nunca levantei bandeira de nada, porque eu precisava da formação para entender o processo de formação de educação teológica. Isso, para mim, foi muito caro, né? Eu ter esse conhecimento para ampliar agora a minha caminhada teológica. Então, assim, você acaba ficando nas mãos desses caras e, quer dizer, tem que ficar em silêncio enquanto eles estão jogando aquelas informações para você como verdades absolutas, e é isso, cara. Esses órgãos, né, tanto a PUC quanto lá a Faculdade Batista, são denominacionais, né?
E quando a gente tinha lá o Bennett, também é a mesma coisa. Né? Realmente, o Compasso foi um projeto, né, que não fosse denominacional, né? Era o nosso desejo. E, enfim, com a saída do Edson do Rio, isso meio que fracassou. Mas a gente pode recomeçar. O Edson mandou oferecer o nome do Compasso para o Alexandre, Olha aí. para a gente continuar aqui. Uma conversa ontem, ele disse, não, que ameaça a classe Poutine, que chama Compasso, acabou a história, vocês continuam, vão em frente. Olha aí, Alexandre. Mas eu acho que é por aí. O Compasso, eu dei aula lá, né? Tive o privilégio de conhecer o Roberval lá, né? Foi. Eu fiz o Compasso também. O Roberval está em todos os cursos imagináveis e inimagináveis do país. É Minas Gerais, é São Bento, Compasso. Mas eu achei muito boa a ideia do Edson. Era um modelo assim que acho que ele podia, eu até falei com o Edson na época, pode se transformar numa graduação em ciências da religião. Tinha uma potência assim, interessante para criar muita coisa daí, né? Está resolvido, Alexandre não compara. Então, mas essa é uma ideia. Eu tenho um amigo padre que terminou o doutorado dele, teve na ICI, Padre Manuel. Ele é um excelente teólogo, está concorrendo a um prêmio internacional de teologia e tal. Ele é um excelente teólogo. Ele está fazendo doutorado comigo agora em filosofia, ligado ao tema do mal. E aí a gente tinha um projeto de, quando ele acabasse esse doutorado, a ideia era a gente criar um instituto de ciências da religião ecumênico, para que a gente possa ter uma formação assim legal, com uma linguagem mais suave, mas com pessoas de outras tradições e mantendo uma área de estudos que tem uma matriz cristã forte, ou judaico-cristã, outras afro-ameríndias, né? Outras de tradições ligadas ao Extremo Oriente, mas que tivesse uma solidez e a gente escolhesse de base, olha, eu quero me aprofundar mais nessa linha, mais nessa, mas que tivesse uma base plural na formação, no que a gente chama de estudos propedêuticos. Então, a gente estava com isso na cabeça, a gente está vendo aí o que faz, né? Quando ele acabar. E a gente já tem um pessoal de outras tradições que tem doutorado e tal, que estariam mais ou menos nessa onda. A gente tem que pensar isso. Isso aqui é um espaço, né? O Jacqueline uma vez falou para mim, a classe Poutines é o espaço da heresia na ICI. Eu achei essa expressão bem legal, o espaço da heresia na ICI. Heresia porque é o do livre pensamento mesmo, né? Eu acho que é um espaço necessário. A gente tem que pensar, Roberval, acabando aqui, mesmo mantendo ainda muitas aulas online, um modelo de estudos que seja circular, discussão, que tenha exposição, discussão, filmes. É isso que faz a gente amadurecer, sabe? Essa pluralidade, cara. Você está certo, concordo com você. E não é à toa que o modelo ele é vertical de ensino teológico. Eu estudei em algumas faculdades de teologia. Eu me lembro até hoje de eu fazendo uma prova. Eu fui o único 10 da turma no seminário católico. E olha que eu trabalhava, hein? Os moleques viviam para aquilo. A prova era em grego, sem tradução, sem dicionário. O padre te dava uma passagem de algum escrito joanino, pedia para você ler em grego, traduzir e fazia várias perguntas a partir de vários teólogos. E esse padre era um padre negro, que depois ele fez um segundo doutorado em linguística até, e ele era extremamente vaidoso, mas ele gostava de mim, não sei porquê. Então, ele gostava de mim. E eu pensando, pô, no dia que ele descobrir que eu sou o contrário disso, né? Tinha um medo desgraçado. Aí eu fiz essa prova. Ele pediu para eu ler uma passagem do Evangelho de João. Como eu sabia em português, eu olhei qual era o verso, um númerozinho, pá, falei em grego, traduzi, comecei a discutir com ele. Ele, pá, mas você então concorda com fulano de tal? Eu falei, parcialmente, comecei a viajar na maionese. Aí tirei um 10. Aí ele falou para a turma, o único 10 foi de um protestante, mal sabe ele que meu protestantismo é vira-lata, né? Mas aí eu falei para ele, eu fiquei todo, muito obrigado e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, está pronto para seguir o caminho acadêmico comigo? Tipo, ele me chamou para eu ser orientando dele, né? E aí eu pensando, porra, eu prefiro Satanás, mas jamais esse padre. Entre o Satanás e o padre, eu prefiro Satanás, sabe? O Satanás dialoga mais. O padre era extremamente rígido, assim, cara.
É impressionante, ele zerava todo mundo. E tudo para ele era ou sabe ou não sabe, ou sabe ou não sabe, ou sabe ou não sabe. E era inacreditável a quantidade de leituras, você tinha que decorar e tal. Então, essa é a questão do Rubem Alves, é isso que a gente está discutindo aqui. Como que a linguagem religiosa se tornou isso? Como que eu fui elogiado por tirar um 10? Porque eu sabia de cabeça só. Porque eu estava com uma boa memória, tinha lido tudo, decorei aquele negócio, discutia um autor ou outro, traduzia um negócio e acabou. Mas quem disse que isso faz sentido, gente? Quem disse que isso produz sentido? Quem disse isso? Então, a gente tem, esse espaço nosso é para isso. É para a gente ser essa alternativa, ou cultivar essa possibilidade, né? Eu acho que a gente está aqui por causa disso. Muito obrigado, Roberval. É isso aí. Questionar a educação bancária na formação teológica. É isso mesmo. Ora, a pergunta, então, do nosso Rubem Alves é: qual é a primeira conta de vidro? Qual é a primeira peça do jogo? Vamos jogar. Vamos pegar uma peça do jogo, que é uma das mais importantes para o jogo cristão. A expressão é ressurreição dos corpos. Isso é uma conta de vidro. Ou seja, o Rubem Alves leva muito a sério essa expressão, ressurreição dos corpos. Por quê? Porque a tradição cristã, originariamente, já desde o primeiro século, disse: quem ressuscita é o corpo. Entende? O corpo é a grande peça dentro do jogo da conta de vidro do cristianismo. Das contas de vidro. É o corpo. A gente fala em corpo. E o Rubem Alves diz, a gente tem que levar a sério isso. Porque a sabedoria cristã, ela nasce da corporeidade. Em outras palavras, a espiritualidade cristã é corporal. Não é à toa que mais à frente, já no século XXI, já 2000 e pouquinho, o Rubem Alves escreve vários textos que ele repete uma frase de Fernando Pessoa: o espírito é matéria. O espírito é matéria. O espírito é matéria. O espírito é matéria. E ele faz isso de maneira proposital, para dizer o seguinte: que a palavra espírito, ela jamais, dentro da conta de vidro cristã, chamada corpo, jamais pode ser pensada descorporificada. E, biblicamente, ele está muito certo. A gente já viu, começando por Leonardo Boff. Mas antes, a gente viu no Newton Bonder. Newton Bonder dizendo, olha, para a tradição bíblica judaica, nós somos corpo e somos alma. Nós não temos corpo ou temos alma. Porque no universo judaico não tem essa secção, esse binarismo, esse dualismo que a gente se acostumou a veicular, não por causa da Bíblia, só porque existe uma palavra chamada corpo, outra alma, outra carne, outro espírito. Isso não significa nada. As palavras podem usar, e podem existir, e podem ser significadas de 1000 formas. Mas foi porque a tradição grega entrou na história do judaísmo e na história do cristianismo que a gente se tornou refém desses dualismos. E a gente fala do corpo a partir do verbo ter. Eu tenho um corpo. A gente não fala a partir do verbo ser. Eu sou corpo. Eu sou corporal. Vale lembrar que quando Paulo fala em ressurreição, ele fala em corpo glorioso. Ele não fala em alma gloriosa, nem espírito glorioso. Ele fala corpo glorioso. Entende? Então, o Rubem Alves sabe de onde ele está tirando essa primeira continha aí. Ele está tirando de uma tradição que disse, olha, corpo é o que há. Mas como a gente vai se apropriar? Década de 1980, mas agora a gente poderia falar 2021, dessa conta de vidro chamada corpo. Por que o corpo é tão central? E o Rubem Alves começa a fazer considerações bem básicas. Ele usa o livro do Orwell, que vocês conhecem, 1984.
Tem uma parte do livro. O livro, basicamente, é sobre controle. É o Big Brother e técnicas de controle. Controle das atitudes, dos desejos, do pensamento, da imaginação. É controle, 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 controle. É uma laranja mecânica bem radical. É controle. Né? Quem já leu o livro e viu o filme, né? Laranja Mecânica, deve se lembrar. É controle, 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 controle. De repente, há uma passagem do livro que diz assim, o Orwell coloca o seguinte: se alguém está sendo afogado, sabe, ou torturado, não adianta levar em conta a beleza dos seus pensamentos. O corpo leva a pensar em algo que até então não era pensável. Para quem está morrendo afogado, o corpo leva a pensar no ar. Para quem está morrendo de fome, o corpo leva a pensar em comida. Para quem está sendo torturado, o corpo ele busca alívio. E a gente pensa em alívio. E vem a imagem da comida com a fome. E vem a não imagem do ar. E o Rubem Alves leva muito a sério isso para dizer o seguinte: ele não quer valorizar o corpo biológico. O Rubem Alves vai falar assim, não. Um pouquinho mais à frente ele diz, não, não é isso. É que a gente, nós, filhos e filhas das tradições ocidentais, nós rebaixamos o corpo à segunda categoria. Tenta pensar num teorema matemático com dor de dente. Sabe? Dor de dente é foda. Tenta pensar com dor de dente. Não consegue pensar porra nenhuma. Entende? Tenta pensar nessa imagem, né? Você está sendo torturada. Aí você, de repente, está pensando na fórmula de Bhaskara. Então, quem está torturado está pensando nisso, não. Isso significa o seguinte, que nós ocidentais sempre nos abstraímos da nossa condição corporal. E a gente só consegue criar conceitos, sistemas de pensamento, doutrinas, se o corpo permitir. Entende? Ou seja, a palavra corpo para Rubem Alves, já que está nessa conta de vidro cristã, ressurreição do corpo, ela está falando de algo que é basilar. Não é algo, não é um detalhe, não é algo secundário. É algo radical em nós, a nossa corporeidade. Então, Rubem Alves faz questão de entrar na corporeidade. O cristianismo nos legou um desafio. Pensar a ressurreição do corpo que somos e não do corpo que temos. O que significa isso? A gente tem que entrar, a gente tem que se apropriar desse tema chamado corpo. A gente tem que pegar essa conta de vidro e torná-la nossa. Corpo é um problema nosso. Então, ele entra no corpo. E o que o corpo mostra para ele? Mostra para ele o seguinte, que antes da gente ser um ser racional, a gente é um ser relacional. Lembre-se do que a gente falou do Leonardo Boff? Leonardo Boff dizia que nós somos um nó de relações. E isso que significa a palavra corpo na Bíblia. Hein? Estou lembrando, Leonardo Boff. Hein? Ele usa a expressão do Exupéry, que é autor do Pequeno Príncipe, Terra dos Homens, né? A ideia de que os seres humanos são nós de relações. São amálgamas de relações. É isso que é o ser humano. Ele é um ser multirrelacional, diz o Leonardo Boff. Rubem Alves está dizendo a mesma coisa, num período muito próximo daquele que o Leonardo Boff escreveu, o livro que a gente estudou. Dizendo, nós somos relacionais. O nosso corpo não é um dado biológico, é uma relação cultural. É uma relação cultural.
é uma relação com o mundo cultural onde nós vivemos. Por que ele está falando isso? Porque o corpo biológico ele parte de uma narrativa, de uma ciência, de um saber racional. Ele é uma construção desse saber racional, que é o saber biomédico do século XIX em diante. Eu já falei sobre isso aqui. O que o Rubem Alves está dizendo é que antes do nosso corpo ele ser pensado por uma ciência, ele é sentido no mundo. Ele é percebido no mundo. Ele é entrelaçado com o mundo. Então, Oi, fala, Marcinha. A gente pode falar, então, que em vez de ser um nó de relações, a gente também pode pensar assim, num novelo de sentimentos, porque as relações produzem sentimentos. E o corpo também produz sentimento das próprias necessidades fisiológicas, de frio, de calor, de fome, de sede, junto com tristezas, alegrias, que vêm das relações, mas que são os sentimentos. E a gente faz disso um novelo, emaranhado. Marcinha, você chegou a um dos pontos centrais dele. É que nosso corpo é afetivo. Antes dele ser fisiológico, biológico, ele é afetivo. É isso que você está dizendo para a gente. A gente sente, é afetado, afeta. Uhum. Então, faz parte da nossa corporeidade essa multiplicidade de afetos. Nós não temos, nós somos, porque nós exercemos. Então, tudo isso que você falou está nessa experiência primária do corpo, que não é... a outra experiência é secundária. Qual experiência? A experiência racional. A gente estuda numa faculdade de odontologia, de educação física, de nutrição, de medicina, o corpo biológico. Esse corpo é cheio de categorias, cheio de interpretações, cheio de leis, cheio de, de regras. Mas ninguém experimenta esse corpo imediatamente. A gente experimenta prazer, dor, ódio, amor, fome, sede, esperança, desespero. É isso que a gente experimenta imediatamente. É isso que o Rubem está dizendo, você está certíssima, Marcinha. E ele está dizendo mais, que atravessa esse corpo que está totalmente entranhado de mundo, encharcado de mundo. Atravessa esse corpo essa palavra que o Rubem Alves tanto gosta, desejo. Os nossos afetos estão atravessados por desejos. O ser humano, antes de pensar, ele deseja. Isso não é pensamento da psicanálise só, não. Santo Agostinho dizia isso. Santo Agostinho, já no século IV da era cristã. Ele morre em 430, já no século V. Santo Agostinho já tinha dito isso. Que a vontade, e o movimento da vontade, ele vai chamar de amor ou de desejo, condicionam o pensamento. Então, o nosso corpo ele é desiderativo, ele deseja, ele é desejante. Entende, Marcinha? Deseja a partir desse mundo cultural, já repleto de símbolos, de coisas que nós aprendemos dessa cultura. Lembre-se do texto do Evangelho de ontem, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, 35 a 45. É Jesus discutindo essa palavra que a gente traduz por autoridade, que é poder no sentido de dominação em grego, exousia, que é um poder que domina. Ele está discutindo com dois apóstolos que chegaram lá com esse interesse. Vem cá, Jesus. Quando você chegar à tua glória, o reino, eles pensavam que era um reino, uma monarquia que se instaurar e que ia criar um império de dominar o planeta. E ele falou assim, olha só, dá pra gente um lugar na sua direita, esquerda? Dá pra gente um ministério aí, cara? Porra, a gente tá seguindo você. Dá aí pra gente. Cara, Jesus, o que Jesus está enfrentando? O fato do nosso corpo ser atravessado por aquilo que a psicanálise de Lacan, a psicanálise francesa, por exemplo. Mas muita gente da área sociológica, antropológica, chama de
chama de aparelho imaginário social. Ou seja, viver é ser corporalmente atravessado por imaginário, por símbolos culturais, por diretrizes culturais, por ritos que estruturam a cultura. É ali que a gente começa a desejar, que a gente começa a sentir e depois pensar, raciocinar. O bebê já está totalmente atravessado por imaginário de uma cultura na qual ele está imerso. Entende? Então, é esse ambiente que é anterior à nossa racionalidade, aos conceitos que nós vamos usar, aos raciocínios. É esse pressuposto que o Rubem Alves está chamando de corpo. O que fez Jesus? Que a gente pode ler muitas das falas de Jesus assim. Ele pega um monte de apóstolos, né, discípulas, uma galera que vem desse imaginário, e ele confronta o imaginário. Olha, os governantes, os governadores, sabe, das nações, pensam assim como vocês, como o imaginário da gente. Acha que a glória de um reino é a gente chegar e dominar geral. Mas eu estou falando para vocês 12, os 12 aqui. Entre vocês não vai ser assim. Não é assim. Então ele está mexendo com o imaginário popular. Um reino não é uma hierarquia, não é uma monarquia, não é um sistema de controle, de comando, de dominação. Jesus está assumindo um outro reino. Quem quer ser o maior que seja o servo de todos? Fudeu! Eu imagino aquele bando sabe, os seguidores de Jesus eram uma ralé social. A maior parte não tinha estudo nenhum. E a maior parte da população da Judéia antiga, da época de Jesus, era analfabeta. A maior parte de seguidores e seguidoras não sabia nem ler. Entende? Imagina esse povo vindo Jesus, que loucura esse cara está dizendo. Como assim? Você fala em reino, chegou o reino. Que porra é essa? Quem quer ser o maior que seja o servo, é o contrário. Mas que reino pode ser estabelecido se você abriu mão da autoridade que controla, que domina? Óbvio, esse camarada morreu crucificado. É isso. E ele diz para Pilatos, meu reino não é desse mundo. Ainda coloca mais um parafuso na nossa cabeça. Entende? Cara, quando você pega isso, Jesus está confrontando esse nosso corpo simbólico, corpo cultural, corpo formado por esse imaginário, que é o imaginário religioso do seu tempo. Olha o que Jesus está fazendo, segundo o Rubem Alves. Ele está produzindo uma variação nesse jogo. Ele está pegando essa conta de vidro chamada reino, com esse imaginário ligado à relação de subordinação e dominação, e está pegando essa conta de vidro e dizendo, galera, entre vocês não há nada disso. Quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Isso é uma loucura. Ele está criando uma jogada que não existia. Ele está variando essa música, esse tema, o tema do reino. Entende? Então, Marcinha, que corpo é o nosso? Primariamente, afeto, desejo, cultura, imaginário social, antes de ser corpo biológico, corpo biométrico, corpo fisiológico, corpo anatômico, entende? Em outras palavras, por que é importante isso que a gente está estudando? Porque, para um autor como Rubem Alves, muita gente pensa assim, hein? Não acho que é obra dele isso. As palavras são polissêmicas, têm múltiplos significados. Então, não há o corpo. Ele está falando de um corpo. E esse corpo que ele está falando tem mais a ver com o jogo do saber religioso. O jogo do saber científico, biomédico, é outro. Deixa ele lá. Quem disse que eu tenho que pegar aquele jogo e confundir com esse jogo? O problema é que o saber biomédico não sabe que também ele é um jogo. Porque ele acha que ele é portador da verdade. O Rubem Alves está dizendo tudo é jogo, galera. Só que são jogos distintos. Porque são linguagens distintas. Não vamos confundir o jogo. Se eu pegar o Oscar Schmidt para jogar bola, são jogos distintos.
Quem disse que para falar da Bíblia eu preciso de um fisiologista? E quem disse que para falar da fisiologia eu preciso de um biblista? Entende? São jogos diferentes. Então, no jogo das contas de vidro cristãs, corpo não é a mesma coisa que o corpo no jogo das contas de vidro dos saberes biomédicos. É isso que ele está falando. E aqui, para a gente já ir concluindo esse capítulo, que para mim é central. O corpo, então, ele não é fixo. A gente usa um substantivo chamado corpo, mas ele é dinâmico. Por quê? Se ele tem a ver com afeto, com desejo, com símbolo, ele não é fixo. Ele é dinâmico. Ele é performático. Ele está atuando. Ele não está paradão ali. Nossa corporeidade, nesse sentido, ela é dinâmica. Ela não é paradinha, engessada, sabe? Está ali já prontinha. A pergunta é: o que é o nosso corpo? O corpo que somos, na cultura que habitamos, com os outros corpos. Entendeu? Rubem Alves vai dizer: o corpo, ele quer um lugar onde ele possa deitar, onde ele possa fazer morada, onde ele possa ser recebido, acolhido, enquanto seu aconchego. O que quer o corpo que somos? Quer um mundo onde a plenitude do próprio corpo, dos afetos, das relações afetivas, dos símbolos culturais, possa ser vivenciados de modo pleno. Entende? Mas quase nunca o nosso corpo encontra no mundo cultural um espaço onde ele possa gozar, satisfazer-se, dizer que bom, como é bom estar aqui. Por quê? Porque o corpo não sente só o gozo que ele busca exercer, o prazer que ele busca celebrar. Ele sente dor, feridas, chagas que se abrem. Porque as condições desse mundo, que é onde nosso corpo se encontra, nosso corpo é mundano, ele é daqui. As condições desse mundo nos machucam, violentam o corpo, sabe? Produzem feridas. Tem uma palavra grega para ferida, vocês sabem qual é? Trauma. Significa ferida. Nosso corpo é traumatizado, ele é macerado. A gente não encontra nas relações afetivas um espaço de plenitude, porque há injustiça, há ressentimento, há ódio, há indiferença. Entende? A gente não encontra satisfação nos nossos atos, porque muitas vezes esse mundo é hostil àquilo que buscamos através dos atos. Então, agora vem para a gente terminar. Por que é no corpo que o Rubem Alves escolhe a primeira conta de vidro do jogo cristão? Por quê? Porque é esse corpo que produz algo sem o qual não há vida. É a palavra sentido. Sem corpo não há sentido. O corpo é o lugar de produção de sentido para a vida. Nossos afetos produzem sentido. Nossos desejos produzem sentido. Nossas experiências de dor, de prazer, de gozo, de sofrimento produzem sentido
ou perdem sentido. Daí Rubem Alves dizer que a linguagem religiosa e, portanto, a teologia, o jogo teológico, nasce no fundo do fundo dos nossos corpos. Os símbolos religiosos, eles estão falando de possibilidades do corpo que somos no mundo em que vivemos. O que diz o símbolo Deus? O que diz o símbolo eternidade? O que diz o símbolo amor de Deus? O que diz o símbolo caridade? O que diz o símbolo esperança, que vai ser muito importante para Rubem Alves? A gente vai ver o que diz o símbolo ressurreição. Para Rubem Alves, os símbolos religiosos, até Deus, até Jesus, deixam repercutir os sentidos mais nobres que o nosso corpo busca exercer no mundo. É isso. Os sentidos mais nobres, mais radicais, mais decisivos, que alimentam, fornecem para a gente horizontes de vida no mundo. É isso que esses símbolos dizem. Por isso, teologia é discurso do corpo. É discurso dos sentidos do corpo no mundo. É a voz plural do nosso corpo gemendo ou celebrando a vida ou a morte no mundo. Pegaram? É ler os textos bíblicos e ver, como disse o Edson na fala dele, a última fala dele na ICI, maravilhosa. Muitas vezes a gente tem que inventar. Essa é apropriar para inventar. Isso que é uma variação. É isso que faziam os rabinos antigos. É isso que fez Jesus de Nazaré. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ele está criando, não está lá escrito. Ele está jogando. Não estava lá escrito. No imaginário está dizendo o reino tem a ver com monarquia mesmo. Os judeus estavam certos. Eles acreditavam nisso. O Messias tinha a ver com monarca. Chega Jesus. O único monarca que ele foi de paródia, um rei de paródia, com uma cruz de espinhos. É isso, Leandro. Por isso que teologia é discurso do corpo, vai dizer o Rubem Alves. Então, a gente lê a Bíblia, a gente lê os textos religiosos, a gente lê para quê? Para a gente perceber qual é a potência corporal que há nos símbolos da nossa tradição. E por isso que a gente pode abandonar símbolos e dizer que não fazem mais sentido para a gente. Porque o corpo que somos não pode deitar no mundo e encontrar aconchego, acolhida, amparo, cuidado, amor. Uma pena que a Regininha não está aqui hoje. Aconteceu uma experiência comigo, bonita, 2 semanas, muito bonita, na terça-feira, das 2 semanas atrás. Uma prostituta que quer largar a vida de prostituição me procurou e conhece muito a Regina, querendo conversar uma coisa muito séria, muito séria, muito séria. Eu falei, caramba! E ela tem um filho. Eu falei, cara, o filho está doente, fiquei preocupado. Fui lá de manhã. Quando eu chego lá, ela diz, Alexandre, eu estou desesperada. Eu falei, por quê? Porque eu estou amando. Eu falei, fulana, mas isso é lindo, amando uma mulher. Eu falei assim, que bonito, mas... Ela falou assim, não, eu estou desesperada, eu nunca amei, nunca senti isso. Eu falei assim, não? Ela falou assim, não. Eu sempre vivi num castelo, por isso que eu me dou bem com essa profissão. Eu não preciso me entregar a ninguém. A única pessoa que eu quero cuidar é o meu filho. Mas o meu filho também não produz isso que eu estou sentindo. Parece que eu estou fraca, eu estou frágil. Aí eu falei, vulnerável? Ela é vulnerável. Por quê? Ela falou assim, porque agora a fulana entrou na minha vida e parece que eu estou desarmada. Aí eu falei para ela, fulana,
Coisa linda que você está me dizendo. Até então você tinha escudos e espadas. Mas o outro não penetrava a sua vida. Agora o outro invadiu os escudos e as espadas. E você não consegue mais se proteger, isso é maravilhoso. E esse outro não quer te destruir. Ele quer abraçar, cuidar, amar, beijar, transar. Quer ter prazer com você. Não é uma ameaça. Ela falou, mas por isso mesmo, eu não sei como é que eu fico. Aí ela falou assim para mim, logo eu que sou espírita, né? Ela começou a frequentar o Ramatiz, na Tijuca, que é um centro espírita famosíssimo. E eu pedi tanto a Deus para mudar a minha vida. Será que é isso? Ela usou a simbólica cristã espírita. E aí começou a falar, será que é isso? É o meu karma? Aí começou a entrar na onda, tá? Eu falei, eu vou entrar nos símbolos, eu quero jogar esse jogo. Quero saber se está certo ou errado, isso é babaquice. O importante é jogar o jogo. E se eu conheço minimamente aqueles símbolos, eu tenho que saber quais são as jogadas que eles me possibilitam. Aí eu cheguei para ela e falei assim, fulana, os seus guias, porque ela usa uma linguagem de Umbanda, apesar de lá não usar essa linguagem, mas ela usa. Os seus guias mandaram para você o seu maior desafio é experimentar a força da vulnerabilidade. Pertencer a um outro e não só a você. O seu karma, no sentido de superar uma dívida, já foi passado. Agora você não tem karma, não tem dívida. Agora você tem um desafio. Deixar-se ser cuidada, abraçada, beijada, sem armadura. Isso é um desafio. Eu tenho certeza que os seus guias estão felicíssimos com você. E eles estão rindo de você. Porque até então você matava um leão por dia. As pessoas transavam com você, mas ninguém te penetrava. Agora uma mulher chegou e te penetrou. E fulana, nem pau ela tem, hein? Aí ela começou a rir. Ela falou assim, mas penetrou muito fundo. Eu falei, isso que é o amor? É uma penetração louca. E não precisa de pau, fulana. Olha que coisa louca. Aí ela começou a rir. Aí ela falou assim, mas o que você acha que pode acontecer? Aí eu falei assim, muita coisa. Você não querer mais usar as armas. Você se desadaptar desses muros. Você não querer mais castelos. Pode dar tudo errado e você sofrer. Falou assim, eu não sei o que pode acontecer, mas uma coisa eu sei. Que agora você foi penetrada de tal maneira que você sabe que quando você era impenetrável, tinha alguma coisa muito bonita que você não experimentava. E ela se emocionou assim, cara, eu fiquei tão feliz por ela. Hoje ela estava lá fazendo terapia lá na Vila Mimosa. Foi atendida pela Rosana, né, que está atendendo lá. Então, isso é a variação, sabe? É a linguagem dela. Ela está vendo ali os espíritos, os mentores dela, como que ela quiser chamar, os guias. Entra! Mas tem que saber que ela está com medo de ser um corpo feliz, um corpo amado, um corpo abraçado, um corpo beijado, um corpo que tem orgasmo, porque ela transava 1000 vezes ao dia, não tinha orgasmo nenhum. Agora ela está tendo orgasmo. Ou seja, qual é a qualidade do corpo que está falando através dos símbolos da nossa tradição? É isso que está em jogo na teologia. É isso que está em jogo nos discursos religiosos. É a qualidade do corpo. É um corpo vibrante? É um corpo mutilado? É um corpo que sofre, mas não luta? Ou é um corpo que, mesmo sofrendo, celebra, luta e consegue se reelaborar, porque não é refém das suas dores? Que corpo está sendo agenciado através dos símbolos da nossa tradição religiosa? Isso é teologia, para Rubem Alves. Entenderam? No final,
já da introdução, ele já coloca isso. Exatamente o que eu estou dizendo, ele diz assim, teologia é um jeito de falar sobre o corpo dos crucificados, dos sacrificados, perdão. São os corpos que pronunciam o nome sagrado, Deus. Teologia é um poema do corpo, o corpo orando, o corpo dizendo as suas esperanças, falando sobre o seu medo de morrer, sua ânsia de imortalidade, apontando para utopias, espadas transformadas em arados, lanças fundidas em podadeiras. Por meio desta fala, os corpos se dão as mãos, se fundem num abraço de amor e se sustentam para resistir e para caminhar. Teologia é sabedoria do corpo e não ciência de um objeto chamado Deus. Claro? Entenderam a inversão? Isso é difícil da gente, né? A gente foi adaptado, né? É Deus, 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 glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, 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 Deus. É um Deus narcisista, porque ele quer ver a sua glória na criação. Ele quer transformar a criação em espelho para ele olhar a sua glória. Pô, Deus vai fazer uma terapia aí, né, cara? Tá precisando um pouco mais de autoridade. Você só quer ver você, meu amigo? Porra, uma boa psicanálise se trata desse narcisismo, entende? É Deus, 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 Deus. É a glória de Deus, é a glória de Deus. Será que não é a potencialização dos corpos? Que corpo fala Deus? E o que significa o Deus falado por esse corpo? Legal? Bonito, né? Nosso Rubem Alves, bonita beça, bonita beça. Valeu, Aricão. Ó, nós estamos aqui direto, então a ideia, minha ideia, independentemente da minha questão lá com o conselho na quarta-feira, é a gente estar aqui, viajando na maionese, né? Falando de corpos, de gozos, prostitutas, deuses, diabos, deusas, né? É isso, a gente falar desses temas aí, e é claro, mudando o regime, quando sair daqui, a gente tem outro sistema de ensino, de aprendizagem, a gente discute, vê filme, a gente pode fazer outras coisas também. Aí a gente pode inventar aí. Pode variar, né? Esse tema. Legal? Leandrão, com a camisa do Vasco, tá feliz, né? Ganhou do líder, né, cara? Alexandre, essa classe é nossa. Coloquei a camisa, né? Porque tu sempre tá aí com alguma coisa de Botafogo, coisa de Botafogo. Você é resistência também. Mas é capaz dos dois subirem, né? Tem uma grande probabilidade eu vi agora as chances matemáticas, né? Eles estão bem encaminhados, né? Vamos ver se eles sobem, os dois sobem. Mas, Solanginha, estamos juntos, esse grupo é nosso, né? A minha ideia é essa. A gente está aqui. Essa classe é nossa, né? Eu acho que nós estamos juntos, assim como a reunião de oração também é nossa, né? Eu acho que são locais de resistência e de permanência, né? Uhum. E vamos lutar por eles, sabe? Isso aqui é sagrado, é espaço sagrado nosso. Ah, muito bom. E eu, particularmente, não estou com problema com ninguém mesmo. Literalmente, não estou feliz. Estou feliz. Estou um corpo feliz. Eu estava um corpo dodói semana passada, mas eu também não estava tão triste. Um pouquinho só. Mas eu estou com o corpo feliz. Então, a gente fica aqui. E eu falo para o pessoal lá, né? Aliás, Solange, a gente vai estar lá na quarta, né? A Gabi também, para conversar. Não tem problema nenhum. Estou aqui à disposição. Vai ser um prazer, um privilégio. Legal? Vamos junto. Então, ó, uma boa semana para todo mundo, para Natália, Leandrão, né? Roberval, Marcinho, Odília, Gabi, Casal 20, Eurico, Patrícia, Tia Graça, Mãezinha e Lúcia. Espero que a irmã da Lúcia esteja bem. Também estou à disposição de estar com ela, caso, né, ela receba. Vai ser um prazer. E a Mirinha e o Solanginha, um beijo para vocês. Parabéns, Maria Júlia, pelo seu dia. Ah, é hoje, é mesmo, Mãezinha. É meu aniversário? Parabéns! Não é aniversário, não, é dia do médico. É. Dia do médico. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelos abraços aí.
Até que eu acertei apertar o botão aqui do celular. Que às vezes eu não acerto apertar o botão. Aí ninguém... Mas acho que todo mundo está me escutando, né? Pensar isso aqui que você quer Ah, fazer. Coloquei no grupo, eu coloquei no grupo um livro do do Lucas. que é muito bonito, Médico de Homens de Alma. Lindo, lindo, ah, lindo. que bom. Uma coisa ou para aquele outro molho. Eu tenho um livro aqui que é sobre os médicos que foram... Os grandes médicos que foram espiritualmente marcados na história, né? Marcantes na história. E tem lá Albert Schweitzer, tem um monte de gente assim, interessantíssima que eu não conhecia, que tem um lugar na espiritualidade assim, muito bonito e é médico, né? Na tradição espírita a gente tem lá Bezerra de Menezes e tal, mas tem nomes que eu nunca tinha ouvido falar, assim, muito bonitos. O Albert Schweitzer é um clássico, né? Que foi teólogo, pastor e tal, larga tudo para, né, para fazer medicina e tal. E aí tem um livro, eu esqueci o nome, é um título bonito, que é só sobre esses médicos, assim, médicos e médicas, que tiveram uma repercussão espiritual a partir do uso da medicina. Bem bonito. Ah, que legal. É. Beijo, tá? Uma boa Beijo. semana Obrigada, para todo mundo. Alexandre. Tchauzinho. Espírita. E aí começou a falar, será que é isso? É o meu karma? Aí começou a entrar na onda, tá? Eu falei, eu vou entrar nos símbolos, eu quero jogar esse jogo. Não quero saber se está certo ou errado, isso é babaquice. O importante é jogar o jogo. E se eu conheço minimamente aqueles símbolos, eu tenho que saber quais são as jogadas que eles me possibilitam. Eu cheguei para ela e falei assim, fulana, os seus guias, porque ela usa uma linguagem de Umbanda, apesar de lá não usar essa linguagem, mas ela usa. Os seus guias mandaram para você o seu maior desafio é experimentar a força da vulnerabilidade. Pertencer a um outro e não só a você. O seu karma, no sentido de superar uma dívida, já foi passado. Agora você não tem karma, não tem dívida. Agora você tem um desafio. Deixar-se ser cuidada, abraçada, beijada, sem armadura. Isso é um desafio. Eu tenho certeza que os seus guias estão felicíssimos com você. E eles estão rindo de você. Porque até então você matava um leão por dia. As pessoas transavam com você, mas ninguém te penetrava. Agora uma mulher chegou e te penetrou. E fulana, nem pau ela tem, hein? Aí ela começou a rir. Ela falou assim, mas penetrou muito fundo. Eu falei, isso que é o amor? É uma penetração louca. E não precisa de pau, fulana. Olha que coisa louca. Aí ela começou a rir. Aí ela falou assim, mas o que você acha que pode acontecer? Aí eu falei assim, muita coisa. Você não querer mais usar as armas. Você se desadaptar desses muros. Você não querer mais castelos. Pode dar tudo errado e você sofrer. Falou assim, eu não sei o que pode acontecer, mas uma coisa eu sei. Que agora você foi penetrada de tal maneira que você sabe que quando você era impenetrável, tinha alguma coisa muito bonita que você não experimentava. E ela se emocionou assim, cara, eu fiquei tão feliz por ela. Hoje ela estava lá fazendo terapia lá na Vila Mimosa. Foi atendida pela Rosana, né, que está atendendo lá. Então, isso é a variação, sabe? É a linguagem dela. Ela está vendo ali os espíritos, os mentores dela, como que ela quiser chamar, os guias. Entra! Mas tem que saber que ela está com medo de ser um corpo feliz, um corpo amado, um corpo abraçado, um corpo beijado, um corpo que tem orgasmo, porque ela transava 1000 vezes ao dia, não tinha orgasmo nenhum. Agora ela está tendo orgasmo. Ou seja, qual é a qualidade do corpo que está falando através dos símbolos da nossa tradição? É isso que está em jogo na teologia. É isso que está em jogo nos discursos religiosos. É a qualidade do corpo. É um corpo vibrante? É um corpo mutilado?
É um corpo que sofre, mas não luta? Ou é um corpo que, mesmo sofrendo, celebra, luta e consegue se reelaborar, porque não é refém das suas dores? Que corpo está sendo agenciado através dos símbolos da nossa tradição religiosa? Isso é teologia, para Rubem Alves. Entenderam? No final, já da introdução, ele já coloca isso. Exatamente o que eu estou dizendo, ele diz assim: teologia é um jeito de falar sobre o corpo dos crucificados, dos sacrificados, perdão. São os corpos que pronunciam o nome sagrado, Deus. Teologia é um poema do corpo, o corpo orando, o corpo dizendo as suas esperanças, falando sobre o seu medo de morrer, sua ânsia de imortalidade, apontando para utopias, espadas transformadas em lanças fundidas em podadeiras. Por meio desta fala, os corpos se dão as mãos, se fundem num abraço de amor e se sustentam para resistir e para caminhar. Teologia é sabedoria do corpo e não ciência de um objeto chamado Deus. Claro? Entenderam a inversão? Isso é difícil da gente, né? A gente foi adaptado, né? É Deus, 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 glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, 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 Deus. É um Deus narcisista, porque ele quer ver a sua glória na criação. Ele quer transformar a criação em espelho para ele olhar a sua glória. Pô, Deus vai fazer uma terapia aí, né, cara? Tá precisando um pouco mais de alteridade. Você só quer ver você, meu amigo? Porra, uma boa psicanálise se trata desse narcisismo, entende? É Deus, 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 Deus. É a glória de Deus, é a glória de Deus. Será que não é a potencialização dos corpos? Que corpo fala Deus? E o que significa o Deus falado por esse corpo? Legal? Bonito, né? Nosso Rubem Alves, bonita beça, bonita beça. Valeu, Ericão. Ó, nós estamos aqui direto, então a ideia, minha ideia, independentemente da minha questão lá com o conselho na quarta-feira, é a gente estar aqui, viajando na maionese, né? Falando de corpos, de gozos, prostitutas, deuses, diabos, deusas, né? É isso, a gente falar desses temas aí, e é claro, mudando o regime, quando sair daqui, a gente tem outro sistema de ensino, de aprendizagem, a gente discute, vê filme, a gente pode fazer outras coisas também. Aí a gente pode inventar aí, pode variar, né? Esse tema. Legal? Leandrão, com a camisa do Vasco, tá feliz, né? Ganhou do líder, né, cara? Alexandre, essa classe é nossa. Coloquei a camisa, né? Porque tu sempre tá aí com alguma coisa de Botafogo, coisa de Botafogo. Você é resistência também. Mas é capaz dos dois subirem, né? Tem uma grande probabilidade eu vi agora as chances matemáticas, né? Eles estão bem encaminhados, né? Vamos ver se eles sobem, os dois sobem. Mas, Solanginha, estamos juntos, esse grupo é nosso, né? A minha ideia é essa. A gente está aqui. Essa classe é nossa, né? Eu acho que nós estamos juntos, assim como a reunião de oração também é nossa, né? Eu acho que são locais de resistência e de permanência, né? Uhum. E vamos lutar por eles, sabe? Isso aqui é sagrado, é espaço sagrado nosso. Ah, muito bom. E eu, particularmente, não estou com problema com ninguém mesmo. Literalmente, não estou feliz. Estou feliz. Estou um corpo feliz. Eu estava um corpo dodói semana passada, mas eu também não estava tão triste. Um pouquinho só. Mas eu estou com o corpo feliz. Então, a gente fica aqui. Eu falo para o pessoal lá, né? Aliás, Solange, a gente vai estar lá na quarta, né? A Gabi também, para conversar. Não tem problema nenhum. Estou aqui à disposição. Vai ser um prazer, um privilégio. Legal? Vamos junto. Então, ó, uma boa semana para todo mundo, para Natália, Leandrão, né? Roberval, Marcinho, Odília, Gabi, Casal 20, Eurico, Patrícia,
tia Graça, mãezinha e Lúcia. Espero que a irmã da Lúcia esteja bem. Também estou à disposição de estar com ela, caso, né, ela receba. Vai ser um prazer. E a Mirinha e o Solanginha. Um beijo para vocês. Parabéns, Maria Júlia, pelo seu dia. Ah, é hoje, é mesmo, É mãezinha. Meu aniversário? Parabéns! Não é Não, aniversário, não, é dia do médico. é. Ah, São dia do Lucas. médico. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelos abraços aí. Até que eu acertei apertar o botão aqui do celular. Que às vezes eu não acerto apertar o botão. Aí ninguém. Mas acho que todo mundo está me escutando, né? Vamos pensar isso aqui que você tem. Ah, Coloquei no grupo, eu coloquei no grupo um livro do Do Lucas. que é muito bonito, Médico de Olhos de Alma. Lindo, lindo, ah, lindo. que bom. Aquela coisa, ou para aquele outro molho. Eu tenho um livro aqui que é sobre os médicos que foram... Os grandes médicos que foram espiritualmente marcados na história, né? Marcantes na história. E tem lá Albert Schweitzer, tem um monte de gente assim, interessantíssima que eu não conhecia, que tem um lugar na espiritualidade assim, muito bonito e é médico, né? Na tradição espírita a gente tem lá Bezerra de Menezes e tal, mas tem nomes que eu nunca tinha ouvido falar, assim, muito bonitos. O Albert Schweitzer é o clássico, né? Que foi teólogo, pastor e tal, larga tudo para, né, para fazer medicina e tal. E aí tem um livro, eu esqueci o nome, é um título bonito, que é só sobre esses médicos, assim, médicos e médicas, que tiveram uma repercussão espiritual a partir do uso da medicina. Bem bonito. Ai, que bacana. É. Beijo, tá? Uma boa Beijo. semana para todo mundo. Tchauzinho. Tchau.